Quaresma nos convida a repartir. Não só o que sobra, mas o que importa. Que tal hoje partilhar algo concreto? Um tempo, uma atenção, um alimento. O que é repartido nunca se perde. Sem anúncio, só um gesto. Que tal? Muito bem, olha só, refletindo esse tempo quaresmal sobre um caminho de luta, suor, lágrimas, penitência e amor acima de tudo. Por amor a gente entende que tudo na nossa vida tem sentido. As lágrimas não são em vão. As alegrias, rejubilamos e agradecemos, reconhecendo tudo aquilo que Deus de amor está no comando, nos controla, nos auxilia, nos ajuda, nos protege, nos governa. Bom, nós vamos refletir aqui também aquela que fez essa experiência profunda de amor, a Virgem Maria. E essa devoção que tem crescido cada vez mais, a Nossa Senhora das Lágrimas. Meditemos um pouquinho como que é, né, essa experiência profunda, essa espiritualidade, a Nossa Senhora das Lágrimas. Vejam. História da oração. Coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Do dia 8 de novembro de 1929, dia em que Jesus ensinou à irmã Amália as principais orações que compõem a reza da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Orações ensinadas por Jesus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E assim, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Esta oração que assim traz e fortalece a propagação dessa mensagem, dessa inspiração que Deus trouxe à irmã Amália. E aqui nessa arquidiocese tem crescido, ela é raiz, ela é pioneira, aonde aqui a irmã Amália recebe por essa graça e que tem se propagado para todo o Brasil. E aqui nós vamos conversar então com a Cíntia e a Larissa, e nós vamos conhecer um pouquinho mais como tem crescido e tornado forte esse movimento, né? Um movimento nacional de devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Olá, Cíntia, Larissa, que alegria, sejam bem-vindas, um bom dia. E como tem sido esse trabalho, a gente estava conversando um pouquinho, a gente já se conhecia, né, Cíntia? Né? Por sinal, dá um abraço à mamãe que está nos acompanhando lá, sempre ela participa das missas aqui, né, na Associação do Senhor Jesus. É uma vida de oração intensa, a Cíntia, a mamãe, trazendo então com muito carinho, né, a vida de oração. E como foi, né, que você conheceu, depois eu pergunto para a Larissa, como foi esse toque do amor de Deus e da Virgem Maria para conhecer e depois se tornar uma serva deste movimento devocional à Nossa Senhora das Lágrimas? Sim, padre, eu sempre trabalhei fora do estado de São Paulo e aí depois que você vem e caminha um pouquinho, você entende que de fato foi a mão de Deus e de Nossa Senhora te trazendo para Campinas. Um local onde eu não poderia estar, eu tive que ter uma permissão, uma autorização da onde eu trabalho para poder vir para a cidade de Campinas. E aqui eu conheci a devoção pela internet, me apareceu sem nenhum propósito, ou seja, com todo o propósito de Deus, aliás, né? E ali eu conheci a devoção e fui atrás no Instituto das Missionárias, que existe hoje, está fechado ali na Benjamin Constant, porque elas estão lá agora na Avenida da Saudade, né? Um instituto, e eu comecei a pesquisar isso sobre essa devoção, e isso foi em 2020.
2020. Nós estávamos em plena pandemia. Período delicado e olha só que bonito. E é isso, né? O chamado de Deus requer uma resposta. A gente às vezes fica... O que será que é? Achei bonito, mas a gente se acomoda? Não, você, Cíntia, foi buscando, Deus tocou e você continuou firme a ouvir o chamado de Deus, a exemplo de Maria. Larissa, como foi sua experiência conhecendo esse movimento? Eu conheci as lágrimas de Maria através de uma música no final do ano de 2022 para 2023. Eu sou nascida em Campinas, né? Estudei no Colégio Dom Barreto na minha infância. E nunca tinha ouvido falar da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Então me tocou profundamente essa música da terra de Santa Cruz, né, Virgem Dolorosíssima. E depois, quando começou o ano de 2023, eu fui saber do que era, que se tratava de uma aparição em Campinas. E eu, nascida em Campinas, estudei no Colégio Dom Barreto e não sabia disso, aí eu fui atrás e foi esse chamado arrebatador de Jesus. Então, a partir daí, a devoção foi crescendo no meu coração. Deus colocou nos caminhos algumas pessoas importantes, inclusive a Cíntia, né? A gente se conheceu pela primeira vez no Lar São Joaquim, numa palestra da Rita Elisa Seda, e tudo foi caminhando conforme os desígnios de Deus, né? Assim, absolutamente eu tenho certeza que não foi a minha vontade, mas foi o chamado de Deus. E aí a gente tem que atender. Que lindo, olha só, e essa foi a experiência pessoal de vocês, mas... Conte um pouquinho para nós, vocês que conhecem um pouco mais profundamente, né, a história da devoção que surgiu por essa aparição aqui em Campinas, nessa arquidiocese, nessa cidade. Como foi o início dessa devoção e como hoje, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né, essa devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, mas tem crescido, tem se propagado. Como é que hoje esse trabalho tem sido assim divulgado, tem sido enfatizado por todo o Brasil? A devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, como o senhor bem falou aí, ela começou pelo desejo do coração de Jesus de honrar, exaltar as lágrimas da mãe dele, né? E isso se concretizou no Brasil através da irmã Amália de Jesus Flagelado, que veio da Espanha para cá. Ela que teve todos os estigmas de Jesus. Então Jesus ensina as principais orações, né, da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Depois, agora recentemente, nós comemoramos no dia 8 de março, o dia em que Nossa Senhora das Lágrimas entregou o tesouro das suas lágrimas benditas para a irmã Amália. Ela entregou para ela o tercinho de contas brancas e ela disse que o filho dela já havia ensinado essas orações previamente, né? Depois tem a entrega da medalha. Então, essa devoção, ela nasce desse chamado, só que o apóstolo ele vai depois mergulhando na devoção, né? E é isso que a gente está fazendo como apóstolos de Nossa Senhora das Lágrimas, cada um de forma individual ou em grupos. O que importa é a gente atender ao chamado de Jesus e Maria para essa devoção. Certo, Larissa. E assim, né, Cíntia, como é que tem sido também, você falou que conheceu pela internet, né? Além do trabalho da internet, de propagação usando esse recurso, uma ferramenta importantíssima, né? Como nós também aqui, né, realizamos através da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI, o trabalho pessoal de encontros, né? Você disse que teve um encontro agora em Campinas, que vieram pessoas também de vários lugares do estado de São Paulo, até de outros estados. Como tem crescido esse trabalho? Coordenado por quem? Como tem sido organizado? Então, nós do Lágrimas Brasil, o que nós temos feito? Nós temos propagado essa devoção nos locais que querem saber um pouco mais. Então, são várias paróquias do interior de São Paulo, mesmo daqui de Campinas e até de outros estados. O que nós vimos em 7 agora, que foi a Catedral comemorou, o Santuário Santa Rita de Cássia também, e algumas outras paróquias comemoraram no próprio dia 8, que era um domingo. Mas o que nós vimos? Nós vimos um aumento expressivo do ano passado para cá, dessa devoção. Então, nós temos visto que os devotos têm procurado cada vez mais saber sobre a devoção e, padre, por incrível, quem conhece não abandona mais. É belíssima essa devoção, entender o que são as lágrimas de Maria, o que Jesus quis com isso, como a Larissa falou, ele quis exaltar as lágrimas de sua mãe.
Então, a gente já tem a devoção à Nossa Senhora das Dores, só que essa das lágrimas de Maria é uma extensão, ou seja, as lágrimas significam o quê? O transbordamento da dor. É o próprio Jesus que nos ensina isso, o transbordamento. Então, aquela dor dela interior se transbordou em lágrimas. E um ponto muito, assim, que toca muitos devotos é saber que essas jaculatórias da reza da coroa, que Nossa Senhora entregou, né, o que algumas pessoas chamam de terço, mas ela nominou de coroa de suas lágrimas. Por quê? Explica como que foi esses efeitos espirituais. Você falou belíssimamente, né, o sentido, a origem, né, do que foi esse desejo, essa inspiração, essa revelação de Deus mesmo, do seu Sacratíssimo Coração, a irmã Amália. Mas quais são esses efeitos, esses frutos, essas graças espirituais na vida de cada fiel? A exemplo, como que é a recitação, a importância de rezar a coroa das lágrimas. Então, a coroa, as jaculatórias da coroa foram preditas por Jesus na cruz. Então, isso, as pessoas quando tomam conhecimento ficam surpresas, porque na verdade a gente não sabe de nenhuma outra devoção que tenha ocorrido ditas por Jesus. Ele predisse isso à sua mãe quando ela estava aos pés da cruz. Ele disse: chora minha mãe, chora por muitos, que as lágrimas dela seriam em determinado momento, trariam um benefício muito grande aos ingratos e a tantos, aos órfãos, aos viúvas. Ele vai citando para ela isso. E de fato, ele predisse inclusive a fundação do Instituto das Missionárias. Então ele fala, a irmã Amália, que as lágrimas de sua mãe ficaram guardadas por 20 séculos para que fossem entregues a ela e a todos nós, na verdade, né, que somos devotos de Nossa Senhora. Agora, quanto ao efeito que tem, assim, a gente tem percebido, né, Larissa, nas pessoas que são os devotos e que rezam a coroa, uma transformação imensa. E isso eu digo pela minha vida, a Larissa também fala sobre a dela. Então, assim, é você abraçar aquilo que Deus nos pede, no sentido de que levar ao conhecimento. E tem uma palavra de Jesus que ele diz, a irmã Amália, é muito bonita, ele diz: as lágrimas de minha mãe são a riqueza da nossa geração. E para que elas possam se expandir, elas precisam ser conhecidas e amadas. E é aquilo, né, o que não se conhece, não se ama. Então, na verdade, nós precisamos, essa é a nossa missão. Nós levamos ao conhecimento das pessoas que são essas lágrimas, para que elas possam amar as lágrimas de Maria. E as lágrimas de Nossa Senhora, ela mesmo fala, né, que ela está sempre diante do trono do Altíssimo, intercedendo por todos nós pecadores. E Jesus, quando trouxe essas invocações, que ele disse que mais tarde minha mãe vai trazer a este instituto, ele disse que essas orações, elas são um imã de misericórdia. Foram esses os termos registrados por irmã Amália sob obediência em cadernos, né? E o que é um imã de misericórdia? É aquilo que atrai a misericórdia de Jesus. E depois, quando Nossa Senhora, exatos 4 meses depois, no dia 8 de março de 1930, entrega como parte do patrimônio do Instituto o tesouro das lágrimas coroadas por seu filho, ela fala que essa coroa servirá para a conversão dos pecadores. Então, quem reza com amor e confiança a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas, saiba que está tendo os olhares compassivos de Nossa Senhora sobre nós, que está intermediando junto ao Altíssimo. Amém, que forte, né? Fortíssimo. Vejo também a sua emoção ao falar da devoção, algo que toca o coração. E quando são as lágrimas, né, das nossas mamães, as lágrimas nas famílias, as lágrimas também de conquistas e realizações. Já dizia Santa Teresinha, quando as lágrimas vêm é que o céu toca o nosso coração. É sinal não de fingimento, não de uma emoção excessiva, mas de um transbordamento de quem verdadeiramente foi tocado por algo profundo, verdadeiro, sagrado, né? E assim, então, essa devoção, como a Cíntia dizia, ela estende, ela expande aquilo que Deus revela através da nossa piedade em Nossa Senhora das Dores, né? Uma espada te transpassará a alma,
né? Ali o velho Simeão, lá nos evangelhos da infância, antes da vida pública de Jesus, já revelava que Jesus seria tanto causa de queda e de reerguimento para muitos de Israel, e que ele seria também perseguido, mas que se tornaria grande do Altíssimo. E olhando então a Nossa Senhora, que sentiu as mesmas dores de Jesus, não na carne, mas na alma. Quantas são as mamães que sofrem também com seus filhos, quantas são as famílias que sofrem dentro dos lares, mas a Larissa dizia quantos são as graças, as libertações, as curas, as restaurações. Bom, vocês devem ter assim vários relatos, né, de testemunhos. Quais são assim os mais tocantes, as graças que vocês conseguem perceptível, né, destacar, acolher como testemunho dessa devoção, dos milagres de quem recorreu à devoção à Nossa Senhora das Lágrimas? Há muitos relatos, padre, que foram catalogados no início da devoção pelas próprias missionárias. Elas tinham revista que eram publicadas, elas faziam aquela coleta, pessoas que enviavam para o próprio instituto e elas publicaram. Então são vários casos de cura de doenças graves, de pessoas que estavam em condição, até mencionei isso no sábado no santuário, pessoas que estavam em condição conjugal irregular e que não tinham se aberto a regularizar aquela situação, quando procurada pelas missionárias, e ela falou sobre Nossa Senhora das Lágrimas, o senhor, que se negava, prontamente pediu que chamasse o padre para ele confessar pela primeira vez e contraiu o matrimônio com a sua companheira. Então, e Jesus, isso foi predito pelo próprio Jesus, irmã Amália, que as lágrimas de sua mãe seriam o archote que iluminaria essa vereda escabrosa, ou seja, o coração duro, que é um caminho difícil, seria iluminado por esse archote, ou seja, a lágrima de Maria é um farol que ilumina essas pessoas, essas veredas escabrosas. Então há muitos. Hoje tem uma comissão nomeada pelo Bispo de Campinas para a coleta desses depoimentos também. E são muitos, são vários depoimentos de pessoas que da época que nós temos acesso, que obtiveram várias graças através da intercessão, do pedido, através das lágrimas de Maria. É a promessa de Jesus, né? Quando ele disse à irmã Amália, ele falou: tudo que pedires amorosamente, através das lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concederei. Então, a gente é o que a Larissa falou, aquele que reza com fé, que reza com amor, e ele fala que quando as jaculatórias forem ditas, se abrirá um canal de graça sobre aquela pessoa que invocar o pedido e fizer a sua súplica através das lágrimas de sua mãe. Então foi dia 8 de março, a data mesmo que confirma a aparição, né, essa revelação, né, à irmã Amália, e uma data que o mundo todo, muitos comemoram, celebram, homenageiam as mulheres, nada melhor do que olhar para a Virgem Maria, né, um traço de mulher que a terra criou, um traço de mãe, Maria deixou, né, é um sonho, como traz naquela canção, né, belíssima do Padre Zezinho, Maria de Nazaré. Então tivemos dia 8 agora esse encontro, como você mesmo disse, Cíntia, Larissa, tem crescido do ano passado para cá, lá na minha paróquia, sim, a gente reza a novena a Nossa Senhora das Lágrimas. Deixo um abraço também ao Padre Vinícius Soares, que também lá na Catedral de Osasco, junto com o pessoal, né, os paroquianos, reúne também a concentrar e fortalecer essa devoção, né? Ele também foi o primeiro a me apresentar essa devoção, que a gente possa propagar, né? Como foi o encontro, né? E é bonito dizer que não é uma questão de um grupo, pessoas. A Cíntia mesmo citou que tem uma comissão liderada, né? Enviada através do bispo diocesano, Dom João Inácio Miller, que tem acompanhado, tem trazido direcionamento para que possa documentar, para que possa ser cada vez mais organizado, né, a devoção e o movimento do apostolado
da devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Então é muito sério, né? Não é uma situação pessoal, é algo que para a igreja, e por isso a igreja tem acompanhado com muita seriedade para que nós possamos levar a todos os lugares, né, Cíntia? Sim, nós não estamos, assim, a gente tem visto essa expansão, padre, não só no Brasil. Não só no Brasil. Nós temos tido pessoas de Ilha de Malta, Japão, Portugal, várias pessoas procurando, querendo saber mais. Porque é igual quando nós estamos distante de alguma mística que é da Itália, que é da Alemanha, de outro país, e eles estão distantes aqui da cidade de Campinas. Mas tem sido algo que a gente vê de forma muito certa, a mão de Deus e de Nossa Senhora na condução disso tudo. E como foi a Larissa, nascida em Campinas, essa devoção aqui e daqui, como a Cíntia fez menção agora para o mundo, né? Como a gente vê as outras devoções que surgem na Alemanha, na França, em Portugal, na África, na América Latina, a gente olha as aparições e devoções e mensagens de Deus a Nossa Senhora e para o mundo. Que bonito daqui a gente poder valorizar, acolher, refletir, discernir e propagar. E antes da gente rezar, eu quero que vocês ensinem para nós como que é a recitação, uma parte, pelo menos, aí, né, um pouquinho da oração da Coroa das Lágrimas. Mas, Larissa, você tem aí antes da gente trazer uma oração, um testemunho, né, que tocou o seu coração de quem verdadeiramente fez a experiência da oração à Nossa Senhora das Lágrimas? Chega para nós vários testemunhos, né? E um que me falaram nessa comemoração do dia 8 foi de um casal que eles já tinham vários filhos meninos e queriam a graça de ter uma menina. E eles pediram a intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas e tiveram a filha menina que tanto queriam, né? A graça de conversão nesta devoção é muito grande. Tanto é que na promessa, depois, as 3 grandes datas da devoção, né? 8 de novembro de 29, 8 de março de 30, depois tem uma terceira data que é 8 de abril de 1930, que a gente vai comemorar, que é quando Nossa Senhora, ela anuncia esta medalha, que compõe hoje a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. E essa medalha tem 2 piedosas promessas. É a medalha que tem dupla manifestação, então ela tem que ter esses 2 lados do jeitinho que Nossa Senhora anunciou. Uma face Nossa Senhora das Lágrimas, rodeada pela jaculatória que Nossa Senhora ensinou, e no verso traz sempre Jesus manietado, também com a sua jaculatória própria que Nossa Senhora anunciou a 8 de abril. Então, a medalha por si só já consta no livro Nossa Senhora das Lágrimas e o seu Pombal, da época de Dom Barreto, que ela traz essa promessa de que as pessoas que trouxessem com fé e devoção essa medalha se tornariam católicos praticantes. Né? Então, só essa promessa já faz parte da minha vida, que quando eu conheci a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, eu era a católica do IBGE. Só de número. Só de número. Então, realmente, essa volta à prática da fé católica em seus sacramentos, dogmas, liturgia, se faz muito presente, né? E também a graça da conversão final, que é uma outra piedosa promessa de quem traz com confiança essa medalha. Então, quem carrega com confiança e devoção essa medalha, certamente vai contar com a graça de se arrepender no último momento da sua vida, se converter e ter essa graça final de conversão. Uau, que bênção, que tamanha graça recebi aqui, então, né, a oração. Aqui a coroa não é um terço, é a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, coroa das lágrimas de Maria Santíssima. Eu quero que vocês agora possam rezar conosco. Vamos pedir então nas intenções pelo Santo Padre, o Papa Leão, pela paz no mundo, pelas famílias. Você possa aprender, possa conhecer mais, igual a Cíntia falou, poxa vida, né? Estou conhecendo hoje, não pela internet, mas através desse programa televisivo, através do Você Pode Ser Feliz. Conheça um pouquinho mais, não fique por aí não. É Deus batendo na porta do seu coração, é a intercessão da Virgem Maria te chamando a um discipulado fiel e autêntico. Então vamos juntos rezar e crescer mais e mais, né, na nossa fé, na nossa devoção. Você que está aí no YouTube, Mãe das Lágrimas, intercede aí por nós. Vai escrevendo nos comentários, você que está acompanhando no YouTube, reze conosco, mas escreva também Mãe das Lágrimas, intercede
intercedei por nós. E vai rezando também pela sua família, consagrando suas lágrimas, como a Virgem Maria assim consagrou, e são lágrimas, né, de amor, de vitória, de quem contemplou as chagas de Cristo, mas contemplou também a gloriosa ressurreição. Vocês podem conduzir então conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E aqui nessa oração, então, são 7 partes. Explica mais ou menos, são 7 orações. Esse como se fossem os mistérios, sim, né, a coroa? Ele é composto de 7 grupos, a gente chama de setena, né? Então são 7 contas divididas em 7 grupos. Olha só. Aí ela tem uma oração inicial e uma oração final que posteriormente foi adicionada a essa reza. Então a irmã Amália que compôs a oração inicial e a Madre Maria do Calvário a oração final. Vamos fazer a oração final então, suplicando a graça de Deus, você que está nos acompanhando, você possa conhecer, olha que uma ela é forte, né? Como ela é bonita essa oração. A gente contempla o Calvário, a gente contempla aquela imagem de Pietà, Maria trazendo Jesus nos braços. Maria, sem dúvida, vai estar acolhendo você, suas dores, suas fragilidades, em seus braços. Ó Maria Santíssima, acolhendo cada dia mais as nossas preces e súplicas, nossas aflições, como mãe e advogada nossa. Faça a oração final, por gentileza. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa eterna. Assim seja. Amém. Amém. Quer conhecer mais, está aí o Instagram, né, do movimento, o apostolado de oração das redes sociais, aqui nas redes sociais, apostolado da oração.
né, de Nossa Senhora das Lágrimas aqui no Brasil. Está se propagando de Campinas, o Brasil e para o mundo, né? Acompanha. Nossa entrevista foi muito rápida, né? Ou seja, você tem muito mais a conhecer. Procure, leve para sua cidade, se informe, leva para sua paróquia, né? Apresente essa devoção. Muitos dos sacerdotes ainda não conhecem, então às vezes tem um tabu, um medo por aquilo que é novo, mas é simplesmente uma atualização. Mensagens, palavras de Jesus da cruz, que por 20 séculos ficou então guardados e que foram revelados para que sejam propagados, e como nós aqui testemunhamos, tantas graças, curas e conversões. Obrigado, Larissa, obrigado, Cíntia, que alegria a participação de vocês. Deus seja louvado, força e perseverança nessa missão que Deus os confiou e que a Virgem Maria tem assim amparado e fortalecidos. Deixa uma mensagem. Eu quero falar as jaculatórias da medalha, que são tão fortes, tão importantes. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro de que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Obrigado, Cíntia. Deixa abraço à mamãezinha querida. O nome dela mesmo? Iraci. Dona Iraci, beijo no coração. Saudade, viu, Dona Iraci? Logo a gente se vê com a graça de Deus. Vamos para o intervalinho agora, já já a gente volta, né? Fortalecidos dessa oração e com notícias. A oração para que nós possamos rezar pelo mundo. Daqui a pouco a gente volta. Até já.